Começar um estudo que eu apresentei esse Shabat. Me foi feita algumas perguntas sobre alguns movimentos hoje em dia que dizem estar ligados aos samaritanos, que seria algo como judeus samaritanos, e me perguntaram sobre isso. E a melhor resposta que eu poderia dar é ler esse livro, História do Rabino Akiva, que conta com detalhes o início, o surgimento desse povo, né? A maioria dos cristãos conhecem os samaritanos de ouvir falar aquela história do Novo Testamento, né? Do bom samaritano, isso e aquilo. Mas quem é esse povo? De onde eles surgiram? Quem possui o livro chamado Akiva, a história do Rabino Akiva, pode abrir na página 283, o capítulo 45. Então vou estar lendo aqui para vocês vão captar quem de fato eram porque não existem mais, Baruch Hashem, os samaritanos. Os judeus estavam no meio da construção do templo, quando uma comitiva de Kutim, samaritanos, chegou a Bar Korba. Ofereceram aos judeus uma aliança e pediram permissão de participar na construção do templo. Os Kutim, ou seja, os samaritanos, eram uma nação pagã, mas tinham adotado alguns costumes judaicos. Quando o rei da Síria destruiu Israel, levou as 10 tribos ao exílio e as trouxe para Halah e Habor, e ao rio Gozen e às cidades de Medien. Ao mesmo tempo enviou tribos da Babilônia, Kuta, Awa, Hamat e Sepharvaim, a Eretz Israel, para ali viverem. E assim estabeleceram-se na capital Shomron, também chamada de Samaria. E em outras cidades também, e portanto eram chamados de samaritanos, ou Kutim, nomes que referiam-se às suas origens. Como as nações pagãs não temiam a Deus, ele enviou leões contra eles, e os leões mataram alguns deles. Então o rei da Síria foi informado que as nações que havia enviado para morar em Israel não estavam vivendo de acordo com as normas do Deus de Israel, e que Deus os estava punindo. Então o rei da Síria ordenou o seguinte a seu povo: tragam alguns dos sacerdotes que vocês expulsaram daqui e deixem-nos viverem aqui para ensinar às nações as normas de Deus. Se parássemos por aqui, pensariam: puxa, Baruch Hashem, esses pagãos vão aprender a Torá, vão se converter a Kadosh Baruch Hu, e agora, né, vão cumprir os mitzvot. Nada disso. Assim, um dos sacerdotes que foram expulsos da Samaria voltou e assentou-se em Betel para ensinar-lhes os caminhos de Deus. Todos esses lugares são famosos. Você lembra a história de Jeroboão, né? Ele constrói Betel, ele se estabelece em Shomron, na Samaria. Ele começa a perverter a Torá, a misturar alguns conceitos da Torá com conceitos da cabeça dele, né? A partir de então, essas nações pagãs começaram a honrar a Deus, sem, entretanto, abandonar seus costumes pagãos. O reino da Judéia sobrevivera ao reino de Israel por 130 anos. Então Nabucodonosor, rei da Babilônia, capturou Jerusalém, destruiu o templo sagrado e exilou os judeus. 70 anos mais tarde, Deus teve piedade dos judeus, e sob a liderança de Zerubabel, filho de Shealtiel, e do Cohen Agadol Yehoshua, o filho de Yotzadak, eles retornaram a Eretz Israel para reconstruir Jerusalém e o templo sagrado. E 2 anos e 2 meses depois do seu retorno, assentaram a pedra da fundação do templo sagrado. Fora de fato uma ocasião muito alegre, e a multidão aplaudia enquanto os sons das trombetas e chifres reverberavam. Quando os Kutim, os samaritanos, descobriram que os judeus haviam retornado e que estavam reconstruindo o templo, enviaram uma comitiva a Zerubabel e outros líderes da nação, dizendo: queremos construir o templo com vocês, porque também servimos a seu Deus e fazemos sacrifícios a ele, desde a época em que o rei da Síria nos mandou para cá. Zerubabel, Yehoshua e os outros líderes da nação responderam: não é correto que construam o templo conosco. Nós queremos construí-lo sozinhos para o todo-poderoso Deus de Israel. Por que eles fizeram isso? Porque os samaritanos
Eram pagãos, né? Mantinham seus costumes pagãos, adicionaram alguns costumes judaicos, né? Muito comum no paganismo moderno que a gente vê hoje em dia. Então, logicamente, aqueles homens, aqueles sadequinhos falaram: não, vocês não vão construir nada aqui não vão colocar a mão no templo não. A partir desse momento, os samaritanos tornaram-se os piores inimigos dos judeus. Tentavam feri-los de todas as maneiras possíveis, os enganavam, reclamavam deles para o imperador, atacavam-nos e os perturbavam enquanto estavam construindo o templo. E queimavam as cidades e aldeias novas. Foi somente quando Esdra e Neemias trouxeram uma nova colônia da Babilônia que as condições melhoraram. Neemias e Esdra tiveram êxito em terminar o templo e reconstruir o país, e também conseguiram manter os cutim sob controle. Não quer dizer, porém, que os cutim deixaram de odiar os judeus. Na realidade, continuaram a procurar oportunidades para causar mal a eles. Só para vocês terem ideia, quando Alexandre o Grande vai chegar em Eretz Israel, os samaritanos são o que estão fazendo o lashon hará do povo judeu para Alexandre, para que Alexandre destruísse o povo judeu, para vocês terem noção de como agiam os samaritanos. Para resumir a história, eles oferecem apoio a Shimon Bar Korba, porque Bar Korba, liderando o povo com o aval de Rabino Akiva, ele simplesmente venceu todas as batalhas contra os romanos. Israel voltou a ser uma nação livre, voltou a cunhar moeda e tudo mais, e numa nova política muito oportunista dos samaritanos, ofereceram apoio a Bar Korba. O erro de Bar Korba foi aceitar. Rabino Akiva discute com ele, briga, e para encurtar a história, né, quem é que vai trair Bar Korba e o povo judeu e fazer com que os romanos vençam a batalha que já estava vencida para o povo judeu? Quem vocês acham que é? Os samaritanos, escutem. Pagãos que adotaram, por uma questão estratégica, alguns costumes judaicos para não ser expulsos da terra de Israel. Então, eu acho que não existe mais esse povo hoje em dia. Mas nós vemos que, infelizmente, essa prática de pessoas manterem o paganismo e adotarem alguns costumes judaicos, infelizmente, ainda se sustém. Então, a resposta à pergunta, né, que foi elaborada sobre os samaritanos, hoje em dia tem pessoas que falam que são judeus samaritanos, etc, etc. Essa história não vai parar por aí, depois os samaritanos vão ficar atrapalhando na contagem do calendário. Para você terem uma ideia, quando alguém trazia um relato ao Sanhedrin da lua nova, né, de Rosh Chodesh, então isso era avisado através de tochas. Nos altos dos montes se acendiam tochas. Os samaritanos começaram a acender tochas aleatoriamente para confundir as outras províncias, né, mais afastadas de Jerusalém. Então eles tiveram que proibir, mudar esse acendimento de tochas e enviar emissários, né? Por isso que fora das terras de Israel, geralmente feriados, também por isso se comemora o primeiro e segundo dia, que era o tempo dos emissários levarem, explicar, teve Rosh Chodesh, então agora é o feriado tal, tudo mais, etc. Demorava. Ok? Então esses são os samaritanos.